Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, né? Sou dona e proprietária deste canal. E hoje eu vou trazer um vídeo que eu procurei bastante antes de comprar meu apartamento. Um dos últimos vídeos que eu postei foi um vlog gigante da minha mudança. E aí eu tô usando esse canal para registrar tudo isso, porque eu sinto que quando eu passo por processos muito longos, eu costumo esquecer de muita coisa. Só que esse processo em específico é muito importante, né? Porque é a compra da minha casa. Então, eu tô compartilhando tudo que eu tenho aí de coisas que eu fui gravando, né? Eu, como uma pessoa criada no YouTube, basicamente é. Nossa, eu assisto assim 24 horas por dia. Tenho esse costume de gravar tudo e registrar e vamos ver no que dá. Então, eu tô compartilhando aí com vocês. Compartilhei um vídeo de 25 minutos de todo o processo e etc. Só que eu também queria trazer algo bem assim, falando valores e etc, de como foi. O vídeo de hoje em específico, ele vai ser sobre o quanto você precisa para comprar um apartamento. Eu vou trazer essa questão aqui do quanto você precisa, focando em documentação, nessas coisas assim. Porque a questão de entrada, de liberação de financiamento, eu posso explicar assim o básico de como funciona, mas eu acho que você tem que ir até um corretor. Se você tem alguém que já comprou um apartamento, alguém que você conhece, peça a indicação desse corretor, veja como ele fez, então como funcionou, e vá nessa indicação que a pessoa te falou. Que eu acredito que a indicação, ela vai te trazer corretores que tenham outras formas de trabalho, ou que vão te mostrar outras formas de conseguir comprar o seu apartamento. E mais importante que isso, né? Eu acho que sempre a indicação é algo que traz uma confiança maior, porque, querendo ou não, esse é o maior negócio que você vai fazer na sua vida. Se você é uma pessoa que nasceu pobre, que teve N situações, você sabe o quão importante é uma casa. Então, assim, ter esse acesso a pessoas que vão te ajudar, mas a partir de indicação que você sabe que deu certo, é ideal. Então, assim, vai atrás de um corretor e um corretor que seja a indicação. E aí, quando você for até ele, você vai falar a sua situação, o que você consegue, o que você não consegue, e aí ele vai te trazer se é possível, o que é possível e como fazer. E o mais importante que isso, ele vai fazer a simulação no seu nome, com os seus documentos, que não é algo que a simulação vai te obrigar a fechar um imóvel. Não é isso, mas é para você ter uma ideia de qual que é o seu poder aquisitivo, o que você precisaria, o que está faltando. Enfim, você vai ter essa noção do que você precisa para realmente conseguir fazer a compra do seu imóvel. Então, eu aconselharia isso. Vá até o corretor e veja o que você precisa e o que ele pode fazer por você, como que ele pode te ajudar, o que ele te aconselha. Um de confiança e de indicação. Depois disso, você vai começar o seu processo aí de compra da casa ou do apartamento. O que eu fiz foi exatamente isso. Eu moro aqui em outra cidade do que a que eu realmente nasci, e aí eu sempre morei de aluguel aqui, sempre morei de aluguel. Então fazia 8 anos que eu morava de aluguel, mas até então eu dividia apartamento, e aí no ano passado, há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fui morar sozinha. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, quando você paga um aluguel mais caro, ou enfim, a gente passou de, sei lá, R$ 1.500, 1.200, e porque, assim, meu financiamento, ele é 830 e pouco, e eu tenho condomínio. Só que, em que momento você pagaria um aluguel desse valor? Então, vai ver, faz a simulação, porque é isso. Às vezes você acha que precisa de muitas coisas e às vezes você já tem a oportunidade de comprar ou de se programar já sabendo quais valores alcançar. E o que que eu fiz? Eu falei assim, bom, se hoje eu vejo a necessidade de pagar um imóvel, porque eu já estou gastando isso com aluguel, o que que eu vou fazer? Eu vou me informar e entender quais são as formas de fazer isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu recebi 2 indicações. Uma indicação eu não gostei muito porque ele simulou, fez a simulação e já solicitou o financiamento para mim, sendo que isso eu não deixei nem nada. Então, sempre registra as coisas, deixa as conversas certas, porque isso é importante. Mas não tem problema porque o outro corretor que eu realmente fechei, ele foi lá e eu fiz uma carta cancelando aquele outro e deu tudo certo. Mas você vê, mesmo com indicações, você ainda tem a chance de ter uma ruim indicação. Mas, enfim, essa é a forma de trabalho dele, eu não sabia, enfim. E aí foi isso.
Aí eu comecei a ver, eu fui na corretora, expliquei qual que é a minha situação, minha necessidade, e ela falou, manda a documentação e a gente vai fazer a simulação e ver como que funciona. Isso foi no começo do ano. E aí o que que eu tava na minha cabeça? Não é para eu comprar o apartamento agora, mas para eu entender se o que eu preciso é melhor eu ficar aqui e não gastar com a mudança e depois mudar realmente para o meu lugar, ou se eu posso mudar porque é algo muito distante que não vai acontecer por agora. E aí eu entendi que eu poderia sim fazer isso rapidamente. E aí foi aí que eu comecei a ir atrás das coisas. Só que esse vídeo ele é focado nos gastos, então eu vou abrir aqui para vocês tudo que é deságua. Por quê? Eu tive muita dúvida em relação a isso, porque eu precisava arrumar o dinheiro. Então, só que eu não tinha noção de quanto. Então, assim, eu sou meio doida. Então, assim, gente, eu tava disposta, se precisasse, sei lá, pegar empréstimo, enfim. Porque tudo isso eu pensava, se fechar no valor que eu pago o aluguel, compensa. Porque ainda assim eu vou estar fazendo uma coisa que é pra mim. Então. Eu tava assim, eu entendi que eu poderia, e aí eu tava disposta a fazer qualquer coisa, gente, em relação a, tipo, pegar empréstimo, se compensasse dentro das contas, né? Porque você tem que sentar e fazer as contas. Mas eu tava assim, destinada. Só que como que eu vou arrumar esse dinheiro sem ter a certeza que eu vou que vai ser suficiente? Porque depois de pegar esse valor, acabou, entendeu? Eu não vou ter a condição de pegar novamente, eu já vou ter gastado meu crédito, enfim. E aí eu tava querendo saber o que que eu faço. E aí eu tô trazendo esse vídeo pra vocês por conta disso. Então, qual que foi a questão? Assim que eu simulei o financiamento, aí eu sabia o valor, aí a corretora procurou um imóvel no bairro que eu queria e a gente veio visitar. Esse foi o primeiro apartamento que eu visitei, gente. Eu sou assim, eu gosto de ficar enrolando. A minha mãe até falou: você não quer ver mais coisas? Mas assim, já deu certo, tá dentro do valor, tá tudo certo. Pra que eu vou ver mais coisa? E então eu já comecei a simulação direto com esse apartamento. Eu gostei do condomínio, eu gostei do apartamento, eu gostei das coisas. Então, pra mim já tava suficiente. Então, assim que eu vim, eu visitei só esse e já falei: gostei, eu quero que faça com esse. E aí começou todo o processo. A primeira coisa que eu tive que pagar foi a vistoria. A vistoria é algo que a Caixa faz, ele manda um engenheiro para fazer a vistoria do apartamento e ver se o valor que ele está sendo cobrado é condizente com o valor do imóvel. Essa vistoria você tem que pagar à vista. Então, a minha vistoria foi R$ 750 e o meu financiamento foi 215 mil. Então, todos os valores que eu vou falar é de acordo com a minha cidade, que é interior de São Paulo, e dentro desse valor do meu financiamento de 215 mil. Eu não sei se muda de valor para outro, enfim, mas eu vou falar os valores para vocês terem uma ideia. Então, a vistoria foi R$ 750. Eu tive que pagar à vista, esse valor eu tinha guardado, então eu consegui pagar à vista. Eu tinha guardado. Não, eu não tinha guardado. Eu ia receber um trabalho que eu tinha feito, eu sou autônoma. Eu ia receber no outro mês um trabalho que eu tinha feito. E aí eu paguei pelo crédito. E aí eu sei que teve um juros de uns R$ 50, assim. Eu não tô aconselhando vocês a fazerem esse tipo de coisa, que eu sou meio maluca. Então eu falei assim, vai dar certo. Aí eu fui, fiz isso e no outro mês eu paguei o integral, porque eu já tinha recebido esse valor que eu tava esperando. E aí eu consegui pagar de uma vez. Então, o primeiro valor que eu paguei foi 750. Ah, quanto tempo mais ou menos depois que eu visitei? Depois que eu visitei, falei que ok, fizeram a questão do financiamento, da simulação, negociou um pouco o valor também com a proprietária, porque o meu apartamento tem, tipo, ele tinha que pintar, tinha que fazer várias coisas. Então, teve essa negociação. Aí, depois que teve essa negociação, teve a questão do contrato, que é o contrato mesmo diretamente da corretora, por quê? Esse contrato ele é feito para garantir que você não vai desistir do processo, porque enquanto isso, o imóvel vai ficar parado esperando o seu processo de financiamento. Então, teve esse contrato, é algo também que eu falo para vocês, prestem atenção no contrato, lê tudo certinho e se atente a uma coisa. Que no contrato, pelo menos no meu, ele tinha uma porcentagem de multa se eu desistisse do processo. Só que o que acontece? O financiamento, e aí eu vou falar dentro do que eu entendi, se não for isso, se tiver correções, fiquem à vontade. Mas o financiamento, ele tem que ser realizado em 90 dias. Então, tem 3 meses do momento que você foi aceito no financiamento até o fechamento, assinatura e pagamento da proprietária, você tem 90 dias. O que eu aconselho? Se você for assinar, quando você for assinar esse contrato, você pede para que eles verifica se não tem, mas adiciona a cláusula que o contrato ele é válido dentro dos 90 dias vigentes
financiamento. Por quê? Porque aí você não fica preso, entendeu? Tipo assim, ó, por exemplo, o meu processo durou quase 3 meses. Quando deu 3 meses, eu comecei a falar, bom, eu acho que eu vou desistir do processo. E aí eu não pagaria a multa do contrato, né? No caso, era uma porcentagem que daria R$ 10.000, porque é em cima do valor do imóvel. O meu contrato é relacionado à corretora. Então, quando deu 3 meses, aí eu já comecei a falar, não sei se eu quero mais, enfim, porque aí já tinha passado o tempo mínimo. Só que é muito importante ter isso para te assegurar, para que você não fique preso muito tempo. Vai que você tem um tempo e etc. E assim, 3 meses também é a validade do financiamento liberado. Então, assim, nesse tempo tem que dar certo. E não faz sentido ser mais que isso. Então, assim, trazendo aqui o que eu percebi para vocês. E aí, depois que eu paguei esse valor da vistoria de R$ 750, vieram, aí eu assinei o contrato, aí eles começaram a dar o processo do. Eu não sei as nomenclaturas, mas eu acho que aí solitário falou assim: eu quero esse financiamento mesmo. Aí quando fez assim, ok, tá aqui liberado quando você fizer tudo certinho, mas tá aqui já reservado o seu valor. Isso com a Caixa. Aí teve a vistoria. Esse processo eu acho que demorou umas 3 semanas, de quando eu vi até a vistoria, que aí foi esse processo do contrato, etc, etc, etc. Teve a vistoria, então, não 3 semanas não, umas 2 semanas. Teve o processo de vistoria. R$ 750, engenheiro veio, fez a vistoria e falou assim, ó, beleza, esse imóvel está condizente com o valor do financiamento, vamos dar andamento. O que demorou muito no meu processo? Eles explicaram lá que o financiamento anterior feito pelo apartamento que agora é meu, ele é. Ai, apartamento que é meu, é babado isso, gente, eu não me acostumei. Ele era, acho que, pelo Banco do Brasil. E aí parece que a parte de habitação do Banco do Brasil é muito demorada para responder. Enfim, eu sei, gente, o meu processo demorou mais de 90 dias desde desse primeiro início, né? Eu contei a partir do momento que eu assinei o contrato, então demorou mais de 90 dias. E só que assim, mais uma semana, em uma semana se resolveu tudo. Então, assim, eu tive essa dificuldade, isso, né, e tal. As corretoras, elas super se debruçaram para que desse certo, né, até porque é uma venda e também é uma grande expectativa, né, você comprar sua casa, você já até encontrou e não dá certo. E aí, nessa semana que deu certo, nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Eu achei que eu conseguiria pegar o empréstimo, no fim eu não consegui. Aí tive que, assim, fazer uma grande vaquinha com a minha família. E aí, por isso que eu estou trazendo isso pra vocês. Por quê? Eu não tinha ideia de quanto eu precisaria. Então, eu só fiquei sabendo, eu tinha a simulação, só que eu fiquei sabendo realmente só quando eu comecei a ter que pagar, que foi nessa semana que tudo deu certo. Então, eu vou trazer aqui pra vocês e a gente vai conversando. Beleza, 2 semanas teve a vistoria, aí passou 1 mês e meio por aí, um mês e uns 10 dias. É, Deu certo a questão do financiamento. Então, tipo assim, as papeladas estão prontas, vai lá assinar, abrir a sua conta na Caixa, porque eu não tinha conta na Caixa. E aí, quando eu cheguei lá na Caixa, foi aconselhado que eu fechasse algum produto do banco para iniciar um relacionamento. E aí lá ele me falou, acho que de seguro de vida e de seguro de casa. Só que para mim compensava mais o seguro de casa, porque eu não tinha certeza ainda, né? Porque poderia dar errado, poderia demorar, tanto que no final eu já tava querendo desistir. Eu falei assim, perdi esse dinheiro aí do seguro da casa. Por quê? Esse seguro, ele é só realmente pro endereço que você está fazendo a compra. Então, se não der certo, é isso. Só que você está indo lá na Caixa abrir a conta, já é um indicativo que deu certo, basicamente. Tanto que eu falei isso pro gerente, né? Porque eu vou falando assim, perguntando. E aí ele falou assim, olha, sinceramente, se você está aqui é porque já deu tudo certo, fica tranquila. Em relação ao financiamento, não tem... Eu acredito que é muito difícil dar algo errado aqui nesse momento. E aí eu fui e fechei o seguro de casa. Esse seguro de casa foi R$ 1.620. E eu poderia dividir no cartão. O outro que eu acho que era seguro de vida, eu teria que pagar à vista. Só que aquilo, gente, igual eu tô falando, foi só indo. Então, tudo que eu poderia dividir, eu dividi. E esse não foi diferente. Então, eu dividi em 12 vezes e foi 1.600. E aí, o de vida eu não dividi porque eu não quis. Então, eu optei em fazer só um seguro, que foi o de casa. Então, dentro da simulação, o seguro de casa, que ele lá na simulação estava como reciprocidade, que é isso de você comprar produtos do banco que você vai fazer o financiamento para que você construa essa relação. Então, na simulação estava 2.565, só que eu paguei 1.600 dividido em 12 vezes.
Aí, beleza, passou mais um mês, que é igual eu tô te falando, que demorou. Passou mais um mês, aí eles falaram assim, bom, beleza, deu tudo, foi dando tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo foi destravando. E aí, na semana, o que que faltava eu pagar? Então, eu paguei 1.600 no seguro de casa, que foi dividido, 750 à vista, né, que passei no cartão, mas depois eu paguei à vista. Então, 1.600 mais 750. Esses dois valores nesse começo de processo, é que o meu demorou, mas isso foram coisas que foram surgindo para fazer. Assim que eu fui lá, assinei o contrato, olha, deu tudo certo, tudo lindo, vem assinar o contrato da sua casa. Cheguei lá para assinar o contrato, eles já imprimem essa via do ITBI. O ITBI, na simulação, era 4.300. Esse seria o maior valor dentre todos os valores. E no dia foi 3.870. Então teve aí uma diferença de uns R$ 500 mais baratos do que a simulação. Que foi ótimo também, porque tudo, gente, qualquer coisa que foi barateando foi lindo. E esse valor, ele tem que ser à vista. Então, assim, esse valor. Aí, nessa força-tarefa que eu fiz com a minha família para conseguir o dinheiro, eu já estava calculando os valores da simulação. Então, tudo que foi dando menos, eu fui dando graças a Deus. Porque todo esse dinheiro que a minha família me emprestou, eu fui. Como demorou, eu peguei o dinheiro e fui pagando. Quando deu certo, falta ainda eu terminar de pagar, mas eu já tinha pagado uma grande parte das pessoas. Aí, esse TBI foi 3.870. Beleza. Terminei, esse eu paguei no dia, porque quanto mais rápido eu pagasse, melhor. E aí tem lá o vencimento. Eu não lembro qual que era o vencimento, porque foi isso. Eu fui preparada para pagar esses 4.300, que foi 3.870. ITBI 3.870. Beleza. Mais uma semaninha ali para processar os papéis, pegar a assinatura de todo mundo, dos bancos, enfim. Quando deu ok, eu tive que ir lá buscar o contrato na correspondente da Caixa, fui buscar o contrato e levar para o cartório para fazer o registro. E aí o registro era o último pagamento realmente que eu tinha que fazer. E aí o registro, a simulação foi R$ 2.037. Só que o pagamento mesmo lá no cartório, porque aí eles falam qual que é o cartório do imóvel, você vai até lá, faz o registro e etc. E no cartório que eu fui, se eu pagasse por Pix ia ser mais barato. Como eu já tinha o dinheiro guardado lá, né, que eu consegui com as pessoas, eu paguei no Pix. O registro do cartório, ele foi 2.387. Então, a simulação foi 2.037 e o pagamento mesmo foi 2.387. R$ 380 mais barato, R$ 350 mais caro do que a simulação. Então, é por isso que eu tô até trazendo as comparações, porque tem as taxas, né? Eles fazem os cálculos lá, mas você pode ter essas questões que podem acontecer. Então, basicamente, o que eu paguei fora todo o processo de dar certo o apartamento, que é aquilo que eu te falei no começo do vídeo. Chama o corretor e vê as condições, vê como que dá para ser feito, vê o que você consegue fazer. Porque tem todo esse dinheiro que você tem que juntar, às vezes, para isso. Mas eu sei que compra por construtora, e às vezes eles dividem a entrada, enfim. Por isso que vai levar a sua situação. Ó, essa é a minha situação. E eu fui muito sincera. Essa é a minha situação. Eu consigo ou não? E aí eles vão te trazer quais são as formas que você pode fazer e o valor que você precisa juntar para isso. Então, fora isso, com documentação de imóvel, eu gastei R$ 750 com a vistoria, R$ 1.600 com o produto do banco, que foi o seguro de casa, 2.387 com o registro no cartório do imóvel e no dia da assinatura mesmo, 3.870 de ITBI, que eu acredito que seja uma taxa do banco mesmo. Então, no total, eu gastei 8.607, onde desse valor, 1.600 foi dividido em 10 vezes no cartão, que foi o seguro da casa, tá? Aí, beleza, ok. Agora vem uns 10 minutos de bônus. Além disso, gente, o que você tem que se atentar? A quebra de contrato, igual eu te falei lá, porque eu gastei R$ 8.000. A quebra de contrato daria 11 mil, 10 mil e alguma coisa. Então, você tem que estar preparado para isso, assim, tipo,
e colocar essa cláusula, porque tem o tempo do financiamento que ele fica disponível para você. Então não faz sentido que o contrato ele seja vitalício ou não tenha um tempo para acabar, porque é importante que tenha esse tempo para você, porque você não vai ficar preso àquele contrato com medo de pagar uma taxa ou receber algum assédio jurídico assim em relação a isso. Se você tiver lá a cláusula que o contrato é vigente enquanto estiver disponível a verba lá da Caixa. Aí, além disso, o que aconteceu? Quando eu entrei aqui na casa, o apartamento ele precisava de muitos reparos em relação à parede e pintura, porque as pessoas deixaram assim, situação de barril. Tanto que o meu banheiro, ele é assim, é a primeira coisa que eu quero reformar, porque as pessoas foram fazendo remendos de uma forma extremamente descuidada, e hoje ele é um banheiro assim, bem remendado, sabe? Mas é aquilo, é meu, quando eu tiver dinheiro eu vou lá e reformo, graças a Deus, sem reclamações. Mas tem essas questões, assim, que você tem que considerar. Então, assim, se você visitou o apartamento, isso foi uma coisa que eu não me atentei. Vê o que tem que ser reparado, entendeu? Porque, igual, o sifão da minha pia, ele tipo assim, não tem divisão para descer coisa, então ele vaza. Então são reparos que eu vou ter que fazer de qualquer jeito. O negócio do gás, ele tá bem sujo, assim, cheio de gordura. Então eu vou ter que mudar também mais pra frente. O banheiro vai ser uma coisa que eu vou reformar ele inteiro, porque os reparos que foram feitos foi de forma extremamente descuidada. Então, quando eu mexer nele, vai ter que ser, tipo, tudo, sabe? Porque ele foi perdendo muita funcionalidade. Então, por exemplo, no box, fizeram uma pedra que não passa água e não tem um ralo fora. Então, é babado, entendeu? Então, essas coisas são coisas que você tem que observar. E no meu caso, eu vi realmente que eu ia ter que pintar. Então, a pintura, que foram coisas que eu fiz para entrar, como que eu fiz? Eu fiz o orçamento da pintura. Dá pra ver um pouco no vídeo que eu fiz de vlog, mas depois vocês vão lá ver. Meu apartamento é bem colorido. Então, eu pintei de, assim, várias tintas diferentes. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha a entrega do outro apartamento também. Então, eu gastei 1.200 com a mão de obra de pintura, isso colocando a pintura aqui desse apartamento, e mais ou menos R$ 1.300 de material que eu dividi, só que dividido entre essa casa e a casa que eu entreguei. Então, a casa que eu morava de aluguel. O que que eu fiz? Tinha a tinta lá, escrita na vistoria, e aí essa tinta, que é algodão egípcio, que é tipo um off-white, eu pintei todo o apartamento lá e usei para pintar as áreas aqui também que não iriam a tinta colorida. Dessa forma, eu comprei uma tinta grande e reaproveitei essa tinta grande para pintar tudo que eu precisava aqui no apartamento. Aí, além disso, eu comprei as tintas pequenas, mas com o tempo eu percebi que eu poderia ter comprado tintas maiores para ficar mais em conta. Mas enfim, no fim deu mais ou menos isso, 1.300. Para vocês terem uma ideia da diferença que deu, eu dividi lá na loja de tinta R$ 1.000, mais ou menos. Eles faziam em 6 vezes, dividi no máximo, se eu tivesse 12, seria em 12. Só que o pintor me passou muitas quantidades erradas ou não corretas, sabe? E também, quando você começa a pintar o colorido, você vê se ele vai ser muito transparente ou não. Então, teve lugares que teve que pintar muitas vezes. Então, essas coisas que aconteceram. Então, assim, foram R$ 300 a mais do que eu imaginava. E eu já não tinha o dinheiro para os 1.000, porque eu dividi no cartão. Então, tipo, foi um gasto a mais, assim, que tinha sobrado dos valores que foram dando diferença nas demais coisas. Então, eu tinha para pagar no Pix, assim, só que, querendo ou não, foi um bom valor. O caminhão de mudança eu paguei R$ 600 e de comida, porque nesse mês todo aí eu fiquei sem me alimentar de forma correta ou fazer comida. Eu sou da marmita. Inclusive tem um vlog aí de uma segunda-feira, porque eu sempre faço uma marmita na segunda-feira ou no domingo para começar bem a semana. E aí eu sou da marmita, só que eu fiquei muito tempo sem fazer. Inclusive eu acho que esse vídeo que tá no canal aí de um vlog é o primeiro vídeo do canal. Ele foi um dos últimos dias que eu fiz marmita, porque depois começou toda essa função da mudança, e aí eu não conseguia fazer, e eu também não fazia compra para não ficar muita comida para eu embalar e levar na mudança. Então tem isso que você tem que considerar também. Então eu acho que eu gastei uns R$ 500, assim, para mais de comida, de delivery, de coisas assim. E a entrega do apartamento, porque na entrega do apartamento, o outro, eu paguei a mão de obra da pintura, que foi R$ 500, mais a CPFL, o fechamento, que foi 75, e eu ainda não recebi o retorno em relação à última parcela do seguro-fiança, porque eu fazia seguro-fiança, né? Eu não tenho fiador, e aí eu alugava por seguro-fiança. E também nunca tive aquele calção. Então era 200 por mês
para o Porto Seguro, que graças a Deus aceitou meu nome no seguro fiança todos esses anos que eu morei de aluguel. Falam que é um dinheiro perdido, mas é um dinheiro perdido quando você tem outras opções. Se você não tem outras opções, é uma dádiva divina. E é isso. Aí, então, assim, da mudança em relação à entrega do apartamento, etc., eu gastei R$ 4.300. Então, foi muito dinheiro. E aí, eu embuti tudo nesse valor. Eu tinha mais ou menos, eu consegui, né, mais ou menos uns R$ 11.000. E aí, só que esses R$ 11.000, eu gastei 12, que eu fiz a conta hoje, né? 12.907. Então, eu gastei basicamente R$ 1.000 a mais, não planejados, dentro de várias, tipo assim, colocando um valor a mais em tudo. E ainda assim, foi um valor maior. Só que esses 1.000 e pouco, provavelmente entrou o valor lá da tinta, que aí eu dividi, né? Que foi uma coisa que eu não paguei à vista. E fora isso também, eu, como morava já de aluguel, né, morava sozinha antes, no primeiro mês, assim que a proprietária recebeu o financiamento, a primeira parcela do meu financiamento veio no dia 20, sequente do que ela tinha recebido o financiamento. Então, fica atento também, porque no primeiro mês, assim que eu peguei, que eu já tinha a chave, que eu estava todo nesse processo, já veio o primeiro boleto do financiamento. Então, eu paguei um aluguel cheio, paguei minhas contas cheias da outra casa e comecei a pagar o financiamento e o condomínio aqui. Já veio tudo direto, porque infelizmente calhou de vir tudo junto assim. Só que a sorte é que tanto o condomínio quanto o financiamento são dia 20. Então deu uma tranquilizada por conta disso. É, E aí eu paguei as contas cheias no mês passado, que foi quando já estava tudo andado, a moça já tinha recebido o financiamento, e nesse mês eu tô pagando o acerto. Então eu ainda assim paguei R$ 1.000 da casa, eu fiz o fechamento lá da luz, porque que foi esses valores que eu trouxe aqui na questão da mudança. Só que no mês anterior eu já tinha pago também tudo em dobro, porque o financiamento já tinha saído. Então, assim, foram meses de assim, caos. Eu acho que, sei lá, só em. Estamos em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, que. Não, em dezembro que eu vou ficar, tipo assim, deu uma recuperada, entendeu? Então, esses são os valores. Basicamente, eu gastei R$ 12.907. Então, se eu pudesse te aconselhar algo, não faça como eu fiz. Vai lá ver a questão do valor que você precisa para a compra e já deixa lá, assim, eu colocaria uns R$ 13.000 guardados para esses custos de documentação e de mudança também. Se você mora com seus pais, você tem que colocar o custo do que você vai comprar. Uma coisa que eu fiz muito antes de morar sozinha, eu morava com a minha amiga, né? Só que a gente mudou com coisas e tal, muito improvisadas, porque a gente mudou por conta de faculdade, etc. E a gente se manteve assim pela maioria do tempo. E aí, quando a gente falou assim, não, vamos separar, morar sozinha, né? Ela foi morar com a namorada dela, eu fui morar sozinha. A gente começou a fazer enxoval. Então a gente ficou um ano assim comprando prato, talher, essas coisas. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso também. Agora, se você, como eu, já mora de aluguel e quer, tipo assim, minha casa, não quero mais mudar, quero conquistar minha casa própria, junta esse valor. Porque fazer tudo isso junto é loucurinha. Eu tive, assim, muitos presentes de Deus em relação a trabalho, que fizeram com que eu conseguisse fazer isso e conseguir pagar as pessoas até o fim do ano, que pra mim isso é ótimo, ainda mais por esse valor. Eu tenho uma mania muito ruim de que eu não consigo muito juntar dinheiro, mas isso vai mudar, porque eu amei ter esses R$ 11.000 guardado aí nesses meses que não deu certo. É tudo, gente, porque você se sente assim, você não é dependente de nada. Então, isso é algo que eu vou adquirir agora. Só que, pra mim, o compromisso de ter que pagar pessoas de dever para ainda mais pessoas que são muito importantes para mim, que eu não posso deixar de pagar de jeito nenhum, que eu sei que elas precisam do valor, isso me faz, assim, dar um jeito. Então, assim, esses meses, dentro do meu planejamento, até novembro, dezembro, eu termino de pagar todo mundo. Só que eu não sei se caso eu estivesse só juntando dinheiro, se eu juntaria dinheiro até novembro e dezembro, esse valor de R$ 11.000, que era o que eu tinha guardado. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha te ajudado. Se você está procurando um apartamento, se você quer comprar um apartamento, tentei ser o mais completa possível. Se eu fui repetitiva, peço perdão, mas você também tem aí o botão de 2 cliquezinhos, passa pra frente. E é isso, basicamente. Beijo e até a próxima.